Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, na aula passada nós vimos o assunto reconhecimento de vidrarias e equipamentos. Nós vimos algumas vidrarias utilizadas no laboratório e equipamentos com suas respectivas funções. E na aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de limpeza de vidrarias. Bom, a limpeza de vidrarias ela é importante porque para maior precisão dos resultados desejados nas análises dentro de um laboratório, é preciso uma limpeza adequada da vidraria que será utilizada. Então, cada análise ela exige um nível de lavagem, dependendo do que você for, da análise que você for realizar no laboratório. Então, a limpeza da vidraria do laboratório, ela deve ser feita de modo a conservar as propriedades desse material, não alterando as suas propriedades físicas que determinam a sua boa utilização. Então, de uma forma geral, recomenda-se limpar o material com solução de detergente, enxaguá-lo várias vezes com água de torneira e em seguida, por último, lava-se com jatos de água deionizada ou água destilada. Então, verifica-se se esse processo de limpeza ocorreu de forma correta, deixando escoar a água, isto é, se a película líquida inicialmente formada nas paredes escorrer de forma uniforme, sem deixar gotículas presas, isso é um indicativo de que aquela superfície está limpa, ou seja, aquela vidraria está limpa. Caso seja necessária uma limpeza mais rigorosa, existem soluções especiais para esse objetivo. No caso das nossas práticas realizadas em laboratório, a lavagem utilizando detergente e água corrente, água da torneira e por último a água destilada, ela é suficiente. Lembrando que os materiais volumétricos, eles devem estar perfeitamente limpos para que os resultados das medidas eles possam ser mais confiáveis. A limpeza da vidraria laboratorial, ela deve ser feita de modo a conservar as propriedades desse material, não alterando as suas propriedades físicas, determinantes de sua boa utilização. Então, esta deve seguir algumas determinações. Nós vamos ver agora os tipos de limpeza que podem ser realizados no laboratório para lavagem de vidraria. Então, o primeiro tipo de limpeza é a limpeza física. Então, esse é o procedimento mais simples realizados dentro de um laboratório. Então, toda vez que são utilizados detergentes comerciais e de uso doméstico, sabão neutro ou pó de limpeza e também escovas para a limpeza interna dessa vidraria. Então, nós dizemos que essa é uma limpeza física. Então, nós podemos observar aqui, ó, detergentes comerciais, como também de uso domésticos. Aqui nós temos um exemplo de uma estufa que pode ser utilizada no processo de secagem dessa vidraria. Lembrando que existem materiais que podem ou não ser colocados dentro dessa estufa, porque ela tem a temperatura utilizada para a secagem desses materiais. E nós temos diversos tipos de escovas, né, que podem ser utilizados na limpeza interna da vidraria. Como normas gerais de limpeza, nós temos, primeiramente, descartar os resíduos da análise nos recipientes específicos. Em seguida, retirar os resíduos com água corrente e esponja. Deixar a vidraria de molho em solução detergente. Depois, retirar o material dessa solução detergente e lavar com a esponja. Enxaguar com água corrente, removendo todo o detergente. Deixar o material por alguns minutos em água destilada e enxaguá-lo. E escorrer o excesso de água do material.
por último, levar o material para a estufa de secagem por 30 minutos ou até secar completamente. Ou se o material não puder ir para a estufa, deixar ele secando de forma em temperatura ambiente. Lembrando que toda vez que for feita a realização dessa limpeza, a última lavagem é com água destilada no laboratório. Nós temos um outro tipo de limpeza que é a limpeza química. Então, a limpeza química vai ser um procedimento que envolve processos de neutralização das soluções manipuladas em uma vidraria, com outra solução de mesma concentração. Além de soluções de ação desengordurante, algumas substâncias utilizadas são a água deionizada, o etanolato de sódio e a solução sulfocrômica. Então, nós vamos ver mais adiante algumas soluções que podem ser utilizadas na limpeza de vidrarias, que é chamada de limpeza química, quando você utiliza outras soluções químicas, outros produtos químicos para fazer essa lavagem. Nós também temos a limpeza bacteriológica, ou seja, é uma limpeza, é um procedimento que tem como objetivo eliminar qualquer tipo de micro-organismos que estejam presentes, que possam estar presentes naqueles materiais, naquelas vidrarias, como por exemplo as bactérias. Então, esse processo, ele faz uso da esterilização. Então, essa limpeza, ela é realizada em autoclave. Então, o autoclave ele vai ser um equipamento que esteriliza a vidraria, quando principalmente esse tipo de limpeza é realizada em laboratórios microbiológicos, em análises microbiológicas, onde são análises que o ambiente tem que estar totalmente estéril, desde as vidrarias, meio de culturas. Então, esses materiais, eles são esterilizados aqui, ó, como nós podemos observar aqui, nesses exemplos, em autoclaves. Então, a função do autoclave é justamente esterilizar, ou seja, matar qualquer tipo de micro-organismo que estejam presentes naquela vidraria ou naquele material. Bom, agora nós vamos ver as soluções de limpeza, que faz parte lá da limpeza química. Então, essas soluções são algumas substâncias que podem ser utilizadas na limpeza de vidrarias e materiais para alcançar um melhor resultado para uma determinada análise. Bom, a primeira solução de limpeza que pode ser utilizada no laboratório é a solução sulfocrômica. Então, essa solução, ela consiste de uma mistura de dicromato de potássio ou sódio, ácido sulfúrico, sal proanálise ou comercial e água. A função dessa solução sulfocrômica é limpar vidrarias com resíduos de difícil remoção, ou seja, são resíduos que não conseguem ser eliminados apenas utilizando um detergente. E no caso de vidrarias volumétricas, é importante para a remoção de gordura em paredes internas, de pipetas, buretas ou provetas. Então, ela deve ser utilizada de forma diluída, onde a vidraria deverá ficar mergulhada durante algumas horas e depois levada à água corrente, após isso ser enxaguada em água destilada. Lembrando que toda vez a última lavagem é a lavagem com água destilada. Pode ser utilizada até ficar com a coloração esverdeada. Então, a partir desse momento, quando essa coloração ela começa a ficar com essa coloração esverdeada, ela não deve ser mais utilizada, ou seja, já perdeu a sua eficiência. E deve-se ter muito cuidado ao manuseá-la, pois essa solução sulfocrômica ela é extremamente ácida e ela pode causar queimaduras violentas na pele. Então, a solução sulfocrônica, ela consiste em 10% de dicromato de potássio em ácido sulfúrico concentrado. Então, ela é fortemente oxidante, corrosiva e desidratante e deve-se, portanto, manuseá-la, manipulá-la com grande cuidado. E deve ser posta fora de uso
até atingir essa coloração esverdeada. Atingiu essa coloração esverdeada, essa solução ela não apresenta mais eficiência. Um outro tipo de soluções que podem ser utilizadas em processos de limpeza de vidraria são as soluções de ácidos. Então, essas soluções elas constituem de uma mistura de ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico fumegante. Então, nós podemos observar aqui, ó, ácido sulfúrico e ácido nítrico fumegante. Ela pode ser usada quando o frasco estiver muito engordurado e sujo, onde apenas o detergente não conseguiu eliminar toda essa sujeira. Então, ela deve ser manuseada de preferência dentro de uma capela de exaustão. Lembrando, lá da capela, de um dos equipamentos que nós vimos em aulas anteriores. Toda vez que for manipular produtos muito tóxicos, produtos que liberem, exalam gases, vapores, deve ser feito. Toda a manipulação deve ser realizada dentro da capela. Uma outra solução que pode ser utilizada na limpeza de vidrarias é a solução de base, água e álcool. Então, ela consiste de uma mistura de hidróxido de sódio em água e álcool metílico. É uma solução desengordurante. Ela é mais eficaz e de ação mais rápida do que a solução sulfocrônica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o hidróxido de sódio em água e álcool metílico. Então, essa mistura faz parte, né, é utilizada no preparo dessa solução de base, água e álcool. Bom, nós vamos ver também o processo de limpeza e conservação de. Bom, o primeiro processo de limpeza de uma vidraria é a lavagem. Então, é indispensável que se lave a vidraria utilizada após uma análise. Toda a vidraria, não apenas após a análise, mas antes da análise também. Você deve conferir se a vidraria que você vai utilizar durante a sua prática, ela está limpa, porque pode interferir nos resultados dessa análise. Caso não seja possível fazer a limpeza de forma imediata, ou seja, a limpeza normal, utilizando a detergente e água, deve-se deixar a vidraria imersa em água destilada ou em uma solução de detergente e, em seguida, 30 minutos depois ou no dia seguinte, realizar o processo de lavagem. A etapa de lavagem ela pode ser auxiliada por diversas soluções de limpeza. Então, nós vimos as soluções químicas que podem ser utilizadas para a lavagem de vidrarias, principalmente vidrarias onde ficou alguns resíduos que não foram retirados pela lavagem comum. Antes de adicionar uma solução ácida, é preciso certificar-se que não apareceram restos de sabão na vidraria e deve-se verificar se um recipiente de vidro apresenta algum resíduo de sujeira. Então, após a lavagem, você deve verificar se aquela vidraria ela está completamente limpa, porque se tiver alguma sujeira, essa sujeira vai interferir em análises posteriores, em experimentos posteriores. A segunda etapa é a etapa do enxágue. Então, o enxágue é o momento em que as soluções utilizadas na limpeza, elas são removidas. Então, nessa etapa deve ter bastante paciência, porque não pode permanecer resíduos dessas soluções de limpeza. Então, elas devem ser completamente retiradas. Após ter sido lavada, a vidraria ela deve ser enxaguada em água corrente e colocada para escorrer em local adequado. Então, a última lavagem é com água destilada, só lembrando. E deixar essa vidraria escorrer em local adequado. A seguir, enche-se parcialmente a vidraria com a água, agita-se bem e esvazia-se. Este processo deve ser repetido pelo menos 6 vezes para cada vidraria, para a completa remoção dessas soluções de limpeza. Para melhor enxágue de recipientes com partes internas estreitas, utiliza-se uma mangueira de borracha ligada à torneira e deixa-se a água destilada correr por 10
segundos, como por exemplo aqui, ó, as pipetas. Então, esse procedimento aqui é um procedimento utilizado para o enxágue de pipetas volumétricas ou graduadas. Bom, a última etapa do processo de limpeza é a etapa da secagem. A secagem, ela pode acontecer naturalmente ou com a ajuda de estufas, lembrando que deve-se verificar quais vidrarias podem ser aquecidas, ou seja, podem ser secas em estufa. Os equipamentos volumétricos, eles não devem ser secados em estufa, ou seja, a secagem de vidraria volumétrica é feita a temperatura ambiente para evitar a dilatação do material e possível perda de aferição de volume. Então, a vidrareira deve ser deixada em um local limpo e coberta por um papel toalha ou papel alumínio. Mudanças bruscas de temperatura e aquecimentos heterogêneos, eles devem ser evitados justamente para diminuir essa aferição dessa vidraria ou dilatação. Equipamentos como filtro de pesagem, aparelhos de vidro sinterizados, eles devem ser colocados em estufas frias e a velocidade de aquecimento não deve ultrapassar 2 graus Celsius por minuto. A secagem natural dos materiais deve ser feita mantendo suspensos por meio de ganchos ou sobre cestos com a boca virada para baixo, como nós podemos observar aqui nessa figura. Ó, a secagem de algumas vidrarias, de vidros, balão volumétrico, aqui nós temos uma proveta. Buretas, pipetas e provetas, elas devem ser colocadas de pé. Então, existem equipamentos e suportes que são utilizados para a secagem dessas vidrarias. E é importante sempre colocar um papel de toalha absorvente limpo e dobrada sobre os equipamentos. Aqui nós temos a figura, por exemplo, de uma estufa que pode ser utilizada na secagem de vidrarias. Bom, os tipos de secagem. Então, para a secagem de material, ele pode ser realizada a secagem comum, a secagem rápida, a secagem corrente de ar e a secagem em estufa. Então, a secagem comum, ela vai ocorrer por evaporação na temperatura ambiente. Lavou-se o material, deixou ele repousando em temperatura ambiente para a sua secagem. A secagem rápida, ela pode ser obtida após enxaguar o material com álcool ou cetona, onde ocorre o processo de evaporação de forma mais rápida. A secagem em corrente de ar, o ar aspirado por meio de uma bomba de vácuo ou trompa de água, e a secagem realizada em estufa, que é realizado o aquecimento em estufa em temperatura um pouco superior a 100 graus Celsius. Então, no caso da estufa, não se pode secar material volumétrico, como buretas e pipetas, pois o mesmo nunca deve ser aquecido, o que comprometerá a calibração feita em sua confecção. Caso não se disponha de tempo para secar as buretas ou pipetas, deve-se enxaguá-las repetidas vezes com pequenas porções do líquido que será usado para enchê-las. Então, este processo ele recebe o nome de rissagem. E por último, nós temos o armazenamento dessa vidraria. Então, após a lavagem e secagem, toda a vidraria deve ser guardada em locais apropriados, protegidos de poeira. Então, esses locais eles devem permanecer sempre fechados, justamente para proteger contra outras substâncias e poeira. As buretas elas devem ser guardadas tendo as extremidades tampadas para protegê-las da poeira. Pode ser tampada com papel alumínio ou papel toalha. E o armazenamento das peças deve ser feito em suportes próprios para essas vidrarias, para que choques mecânicos entre elas não aconteçam. Essas foram algumas referências que foram utilizadas na aula de hoje e que vocês podem estar utilizando
para aprofundar o conhecimento de vocês. Como informações importantes, nós temos: assistam às videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e, por último, respondam à atividade avaliativa. O assunto da nossa próxima aula vai ser tipos de água utilizados em laboratório e técnicas de aquecimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, através dos grupos de WhatsApp, do fórum de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.